Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly women and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi, na realidade, o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então, hoje vamos começar a nossa quinta aula do curso de Fundações. Nós já vimos uma introdução do que é realmente fundações, já vimos ou soubemos analisar as fundações sobre a ótica do recalque, sobre a ótica da estrutura, ou seja, olhando para a estrutura eu quero saber se as fundações estão funcionando bem, e o sintoma primeiro é a trinca, que pode ser de problemas estruturais, de flecha,
sobrecarga, mau uso, mau dimensionamento. Aliás, eu fui consorciado por um período de tempo com o maior tecnologista do país, chamava-se Falcão Bauer, de São Paulo. Ele me dizia, e nas palestras, que eram maravilhosas, ele dizia, olha, Dicran, uma obra só cai se 2 das 3 causas estão presentes. Projeto no limite, ruim. Material de segunda, mal executada. Se um só for problema, em geral, não cai. Às vezes, nem 2 desses problemas derruba a obra. Ele fica muito ruim, te avisa com frequência, mas eventualmente não desaba. E, como eu falei na primeira aula, nós temos estruturas críticas. Cuidado com essas estruturas. Elas avisam, mas só patologistas, pessoas que experimentaram, que olham ou examinam a obra, que sabem ver os problemas. Lembram? Você se lembra quais são elas? Quais são as estruturas críticas que desabam, avisa, mas a gente não vê? Qual é seu nome? Maurício. Maurício. Vamos lá, Maurício. Sem olhar no... Ajuda o Maurício? Não, professor. Está precisando de ajuda. Ajuda universitária. Lembram? Estruturas críticas, umas 4. Alguém se lembra sem ter lido? Então vamos aproveitar o tempo aqui. Marquises, taludes, obras protendidas, elas rompem muito rapidamente. Muito bem. Então, depois nós vimos, então, os problemas que um recalque, uma fundação que recalque é ruim, e vimos também que uma boa fundação é aquela que não deixa a obra recalcar mais do que ela pode. Toda obra recalca, mas toda obra suporta um certo recalque. Daí a recomendação de começar a bater nível de mangueira na obra desde a primeira laje. Muito bem. E agora nós vamos começar, e já começamos na aula passada, e ver quais são os principais tipos de fundações que resolvem todos os problemas de obras conhecidos até hoje. Nós temos as fundações superficiais. 3 parâmetros que definem ela. Alguém se lembra? Quando é uma fundação chamada de superficial? Qual é seu nome? Vitor. Vitor. Menor que 3 metros. Profundidade Menor ou igual a 3 metros. Aproximadamente. Outra. As tensões não se dissipam pelo fuste, né? Ela não é capaz de transferir carga pelo fuste. Por quê? Pergunta de provão. Pode apostar. Essa eu não lembro. Porque a cunha de ruptura, por ser rasa, não volta sobre o fuste. Numa profunda, não dá para levantar milhares de toneladas de terra. Lá da Geotecnia 1, alguém se lembra qual é o símbolo internacional de argila? C, clay. No caso do Brasil, aqui volta uma camada de areia. Mas essa é uma argila muito mole. A sondagem SPT acusa valores altos aqui. Depois cai para 1, 2, lama, turfa. Aqui, valores altos. Quando não é possível implantar as fundações lá naquela camada, pode-se calcular o recalque dessa camada, que normalmente tem água, mole, adensável, pela teoria de Terzaghi. Mas a teoria não é preciso. Tanto é que em Santos, lembram? Recalques de 1,5 metro, 2. Porque por mais bem previsto que fosse naquela época, ainda tinha uma imprecisão que gerou um recalque insuportável às estruturas.
Então, o símbolo de argila é esse traço, e o de silt é igualzinho, é um igual. Então, uma argila muito siltosa, muitos traços, uma argila medianamente ou pouco siltosa. Lá de Geotecnia 1, qual é o símbolo universal de silt? Alguém se lembra? G? Não, G é pedregulho, gravel, que é maior do que areia. Silt. M vem do sueco. Mó de moleiro, que faz barro, panelinha e tal. Aí nós importamos isso para o sistema universal, M é silt. Portanto, nesse caso aqui, eu posso ter uma argila siltosa. Qual é o seu nome? John. Que solo seria esse no sistema universal? Eu vou falar isso, que eu vou fazer uma revisão de sondagens, que é muito importante. Que solo é esse? Argila arenosa. No sistema universal, o substantivo é predominante. Tem mais argila do que areia. O adjetivo é o segundo, argila arenosa. Podia ser, John, que solo é esse? A areia argilosa. Mais areia. O sondador prático, ele no tato e no visual, ele separa bem uma da outra. Lá em 1900 e possivelmente 70, ainda lá na COP, que é o programa pós-graduação maravilhoso, eu abri as correlações importantes, sabe? É possível, sabendo que isso aqui é uma argila siltosa, ter uma ideia do ângulo de atrito, peso específico, índice de compressão, etc. Mas para refinar isso daí, eu introduzi um dígito numérico. Esse aqui é um alfa. Esse é o numérico. Refinou bastante as correlações. 5 significa assim, medianamente. Então, uma argila medianamente siltosa. Vou falar nisso depois. Quando é 5, não precisa falar nada. Argila siltosa já se subentende que é medianamente. Existe a proporção. Intuitivamente. O 6. Se o 5 é média, qual é seu nome? Matheus. Mateus. Mais alto. Matheus. Mateus. O 6 seria o quê? Ué, seria acima da Para média. cima. O que é acima de médio? Uai, alto. Alto. Tá certo. Mas tem outra palavra melhor ainda. Argila, Máximo. alto, siltosa, não. Argila... Calma. Argila, muito. Viu? 7, demasiadamente. O sondador, tátil-visualmente, ele classifica. Porque a gente ensina a fazer granometria, LL, LP, aquilo para classificar o solo. Mateus, de novo. Intuitivamente. Não, solta o coração que chega lá. 4. Pouco. Muito bem. Então, uma argila pouco siltosa. 3. Argila muito pouco siltosa. Entendeu? É bem fácil. Então você não precisa ficar escrevendo. Você manda isso, o mundo inteiro sabe disso. Depois de passar alguns anos que apareceu tal fenômeno horrível chamado colapsividade, eu introduzi outro número aqui, olha. Então a classificação tem um símbolo alfa, um símbolo numérico, um outro dígito alfa e outro dígito numérico. É a umidade. 5, úmido.
6, muito úmido. 7, saturada. 9, não tem 8. Submersa, debaixo d'água. Então o sondador põe a mão na amostra. Se ela esfriar a mão, já existe correlações com teor de umidade em laboratório. Ela é úmida. Se além de esfriar a mão, ela molhar a palma da mão, ela é muito úmida. Se além de molhar a palma da mão, ela começar a escorrer água pelos dedos, ela é saturada. Saturada significa dizer, não tem mais ar, todo cheio d'água. Então, se apertar, essa água sai, não tem jeito. E se tiver debaixo d'água, submersa, é 9. Alguém quer me responder? O que acontece com o peso de um solo debaixo d'água? Diminui. De quanto? Menos o peso do volume da água deslocado. 1 tonelada. Então, e qual é o seu nome? Carlos. Carlos, quando você não sabe o peso específico de um solo, qual é o valor médio que se adota? Decora. Quanto é que pesa a água? 1 tonelada por metro cúbico. Quanto é que pesa o concreto? 25. 2,5 toneladas por metro cúbico. 25 quilonewtons por metro cúbico. E a água, e o solo, acho que fica entre a água e o concreto? 1,6, 1,5. Se tiver debaixo d'água, é menos 1. É 0,7, 0,8. Entendeu? É só subtrair 1. Então, se você tem o peso específico de um solo, aqui, por exemplo, você tem que achar o saturado. Porque para estar debaixo da água não pode ter vazios. Tem, mas não se considera. E subtrai 1. Nesses 2 livros que eu mostrei, tem correlações do SPT direto com peso específico, direto com ângulo de atrito, coesão, 1000 coisas. E está crescendo. Todo dia vem uma nova. Muito bem. Então, as fundações superficiais existem 4 ou 5 grupos. Né? Depois nós vamos, quando for estudar o capítulo de fundações superficiais, eu vou mostrar slides, processo de execução e cálculo. Sapatas, que é uma delas, tubulões curtos, que é o melhor delas, a mais econômica, quando é possível, porque tem um problema de segurança. Você escava o tubulão por dentro, é muito econômica. Temos o bloco de fundações, que é altão, não precisa de ferro, e temos os radiês, que são placas. Então, aí dentro tem 4 ou 5 tipos de fundações superficiais. Hoje nós vamos falar nas profundas. Aula 5.1. No livro capítulo 9, tem quase em todos os livros. Definição, fundações profundas. Pode anotar. São aquelas ao nosso aluno voluntário, capta bem aqui nessa cor? Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo o Itamar, que deve fazer um programa excelente de cálculo de estacas e definição de provas de carga, que o Brasil tanto precisa. Existem alguns, mas nós queremos refinar. Definição: fundações profundas são aquelas cuja profundidade Z das fundações é maior ou igual a 4 vezes o diâmetro ou a menor dimensão. Diâmetro B ou D, tanto faz. Alguém se lembra qual é essa relação para a fundação ser superficial?
1,5 até 2, depende do autor. Entre 1,5 e 4 existe uma indefinição que tem que ser, ainda está no âmbito da pesquisa. Então, passou de 4 vezes, por exemplo, uma estaca de 60 centímetros de diâmetro, ela, para ser profunda, ela tem que ter pelo menos 2,40 metros. Uma estaquinha de 30 centímetros, se ela tiver 1,20 m, ela já é profunda. Então, primeira condicionante, relação de profundidade. Segunda condicionante, essa segunda condicionante está fácil. Por que que está fácil definir isso? A gente acabou de falar em fundações superficiais. E as profundas? Qual é a propriedade que ela tem? Que a superficial não tem. Capaz de transferir carga por atrito lateral. Lembram-se, no começo, fundações é uma estrutura cuja função principal é transferir carga. Vem a carga do pilar, eu não vou pendurar o prédio em papo de anjo. Então, transfiro para o solo. Eu posso transferir em fundações superficiais, que é toda pela base, ou estacas, ou tubulões, etc., que é profunda. Então, quando eu tenho uma carga aqui, a carga do pilar P, para ela entrar no chão, ou transferir essa carga, surge aqui uma cunha. Lembra aquele passo que se dá na areia de praia? Dá uma cunha, forma uma ponteira, um cone de baixo. E esse cone não tem força de obras ainda no terceiro milênio, que leva e sai no Japão. Então ele desvia para cá. Mas também não existe fundação superficial com profundidade mais de 4B, que é capaz de levantar essa terra aqui de tal forma que o cisalhamento acontece aqui. Não. Ela volta sobre o fuste. Essa parte da fundação profunda chama-se fuste. Normalmente nós temos o topo, tem a ferragemzinha, temos a base ou ponta, que existe fundações profundas, que existe uma cebola, uma base. E existe o corpo que chama-se fuste. Topo, fuste, base ou ponta. Então, como trinca aqui, aí nasce aqui uma tensão cisalhante. Se fosse grão a grão, é chamado de tal, tensão cisalhante, grão a grão. Tal, na realidade, é uma terminologia de grão a grão, coesão de grão a grão. Quando é grão concreto, muda de nome, é aderência. Isso daqui é coesão, grão a grão, que gera o tal. É o mesmo fenômeno, é aderência. Lembra de arroz de internato, arroz de bandejão, você pega no teto e joga, ele prega? Esse fenômeno é aderência. Areia, você pode jogar, ela volta, porque não tem coesão nem aderência. Entenderam? Então, grão concreto, grão aço, grão madeira, é aderência. Que é o mesmo fenômeno, só muda de nome. Então, essa força de aderência que liga uma parede ou uma estaca ao grão é chamada de aderência. Isso gera um atrito lateral, que segundo a equação de Coulomb, alguém, por gentileza? O de preto aqui, qual é seu nome? Carlos. Carlos, equação da resistência ao cisalhamento tal. Não vou lembrar. Coulomb. Deve-se a Coulomb. Sem ler. Não vou lembrar. Você lembra? Não.
Você lembra? Não. Puxa, aproveita e tem mais aula. Quem lembra a equação de Coulomb? Sem ter lido, senão não tem graça. Chuta. Não? Alguém? Eu sei que esse é um curso noturno, que a turma trabalha o dia inteiro. Razão maior ainda para aproveitar a aula. Então, é hora de aprender. Aliás, uma dessas aulas tem quase 150 mil acessos. E tinha uma observação, eu não tenho tempo de ler, mas tinha uma observação curiosa, porque eu dou aula também na UNB de manhã. Eu até prefiro dar aula aqui, o pessoal tem mais experiência. Mas lá a meninada tem muito mais tempo, que é tempo integral e tal. Mas um observador, quem lia o YouTube, elogiou demais a aula, mas falou, poxa, esse pessoal do UNB é fraco, ninguém responde nenhuma pergunta. Então, a equação de Coulomb... Vou tirar o nome da universidade ali. Isso. Qual é? Salvou a pátria da Faculdade de Esplano de Engenharia. Presta atenção. Muito bem. Então, essa é uma fundação profunda. Duas condicionantes. Profundidade maior do que o diâmetro ou ponta. Existem fundações quadradinhas. Se considera o círculo circunscrito. Na área de fundações profundas, que nós vamos depois falar uma por uma, nós temos as estacas. Não precisa anotar, porque eu vou fazer uma aula só sobre estacas. Mas normalmente é uma fundação esbelta, cuja função principal, por ser profunda, é pegar aquela carga e implantar ela em terrenos resistentes. Atravessa terreno ruim e vai lá no resistente. Isso são estacas. Esbeltinha, 40, 30, 50. Existem estacas de 80, mas ainda é estaca. Outro grande representante desse grupo são os tubulões. É aquela que se desce por dentro e abre uma base. Quando possível, quando tem segurança de escavação, só em terrenos predominantemente argilosos ou predominantemente siltosos. Em areia pura ele fecha. E não pode ser um terreno muito fraco, porque senão ele pode fechar. E não pode ter água. Então o operário desce, escava e abre uma base. É sem dúvida o melhor tipo de fundações. Tubulão. Porque nós também descemos, examinamos o terreno. É muito bom quando é possível. Cada um é um capítulo inteiro do curso. Pois não? É. Muito bem. Qual é seu nome? Diego, ele pergunta, o tubulão não é uma fundação profunda? É. Por que então não se considera o atrito lateral num tubulão? Despreza-se a parcela. É uma boa pergunta, só espero ter capacidade suficiente de explicar bem isso para vocês. Numa fundação qualquer, profunda ou rasa, a carga do pilar P é, em geral, transferido por atrito lateral, que é sempre a setinha cortada pela metade. Eu já vou falar em termos de tonelada. Olha, tensão cisalhante tem unidade de pressão, quilo por centímetro quadrado ou quilonewton por metro quadrado.
Porque φ não tem unidade. Ângulo de atrito é ângulo. Tensão está aqui. Coesão também é tensão. Coesão, essa força de atração na realidade é uma tensão, representada matematicamente por uma tensão. Um solo muito mole, mesmo argiloso, é zero. Uma argila dura 3, 4 quilos por centímetro quadrado. Terreno ótimo. Igual tijolo. As areias não têm coesão, mas tem atrito alto. As argilas pode ter, além de coesão, um pouco de atrito. Agora, multiplicando essa tensão lateral pela área, força vezes área, a primeira grande equação da física, dá força. Pressão vezes área, força. Eu já vou chamar de R, lateral, força. Força, força. Tonelada, tonelada. Quilonewton, quilonewton. E ela também transfere carga por ponta. Resistência de ponta. Então, a carga do pilar tem que ser menor ou igual 200 toneladas. O solo mais a estaca, que é a fundação. Lembra que a fundação é o conjunto. Solo, concreto mais solo. E o solo é o grande problema. Então, a carga do pilar tem que ser menor ou igual à resistência total do solo. R é solo, P pilar. Ora, essa resistência total seria a soma de quê mesmo, alguém? Quem é que pega essa carga? O solo. Então, o solo resiste em duas componentes. Está mais ou menos aqui no quadro. Resistência lateral mais... As fundações superficiais têm essa contribuição? Porque a cunha de ruptura passa fora. Para ter cisalhamento tem que ter movimento relativo. O grão tem que escorregar. Na sapata, tal, é lá. Mas o tubulão é uma fundação profunda e nós desprezamos o lateral por 3 causas importantes. Primeira razão, quando a fundação é dotada de base, como é o tubulão, que normalmente nós entramos aqui e escavamos esse tubulão na mão, a base é normalmente na mão. Se alguém quiser ficar muito rico, é só patentear um alargador de base mecânica. Nós temos a empresa, a Infrasolo trata de problemas, patologia, desabamento, trincas, que sou eu. Meu filho, que é a Fundex, faz todo tipo de fundações. Nós temos um alargador de base, mas não passa de base de 1,5 metro, tem que descer alguém para limpar. Mas isso é muito bom, porque não fica sujeira. Lembra que o recalque imediato era baseado em 3 fenômenos? Quem se lembra? Saída de gases, sujeira, recalque elástico. Sujeira pode ir meio metro, pode afundar meio metro, 1 metro. Bobeou na execução, vai embora um bom projeto, um bom material, cai tudo por terra e o prédio desaba. Muito bem. Quando a fundação é dotada de base, o fenômeno aqui de compressão é muito mais preponderante. Ou seja, uma coisa é enfiar uma chapa no solo. Outra é deslizar uma peça no solo, cisalhar. Aqui é muito mais fácil do que aqui. Então, aquela carga de 500 toneladas tende a vir toda aqui para baixo. Quanto maior a base em relação ao fuste, mais ela chama para ela. Por isso, difícil de saber, qual é o seu nome mesmo? Perguntou? Difícil saber, Diego. Só fazendo prova de carga. Sem base, faz um teste. Macaco hidráulico e afunda. E com base. Então, vai ver que a base realmente puxa muito.
mas na realidade trabalha por atrito, a gente só desconsidera. Aqui em Brasília, eu já fiz perto de 50 mil tubulões. Eu mesmo, pessoalmente, disse e investiguei mais de 12 mil tubulões. A maioria dos 100 mil tubulões da nossa cidade, que é ótimo para tubulões, a carga toda está pega ou está presa por atrito lateral. A base está lá como uma reserva potente. Por quê? Porque a melhor forma de testar uma fundação, hoje, é obrigatório. Para cada 100 fundações, você tem que fazer uma prova de carga, que eu vou falar no final do curso. Mas é como se eu fosse testar um paciente. Eu faço 1000 exames nele, mas o que me diz se ele está baleado mesmo é esteira. Te põe na esteira e te põe para correr. Até a primeira isquemia, e eu paro. Entendeu? Mesma coisa na prova de carga. Você faz uma estaca com tubulão, macaco hidráulico e carrega, está projetado para 500 toneladas, leva para 1000 e usa o coeficiente de segurança 2. Muito bem. Então, na prova de carga, eu não aplico a carga de uma vez. Vou aplicando devagar. Por exemplo, um tubulão para 500 toneladas é recomendável que se aplique de 20% em 20%. 100, 200 toneladas, 300, 400, 500. E o ideal seria levar a ruptura. E meço o recalque. Então, aplico 100, dá um pequeno recalque, aplico 200, tal, 300, 400, de repente ele afunda no chão. Essa é a carga de ruptura da sua fundação. Hoje, divido por 2 e uso na minha obra. Se estava previsto aquele pilar para 50 toneladas, e na prova de carga rompeu com 400, eu falo para o meu cliente, olha, você vai ter uma zebra. As 500 toneladas não passa. Você vai ter que usar no máximo 200, que é a metade. Entenderam? Então, eu traço o diagrama de esteira, batimento versus pulsação, ou seja, carga, recalque. Vou carregando sempre que possível, sempre na sua obra, peça para o especialista que está fazendo a prova de carga, para levar a ruptura, não para não. Ah, não, já está bom aqui, já passa, não, eu quero ver quanto rompe. No seu caso não, porque você iria morrer na esteira, mas é só um caso de pesquisa. Se você fosse, por exemplo, um presidiário, etc., muito violento, eu te punha na esteira até para fazer pesquisa. Tá bom? Só que tem um detalhe. Se eu tirar a base e colocar aqui isopor, ensaiar só o fuste livre, ele resiste, 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 de repente rompe, desce, esmaga o isopor. No Brasil todo, 20 milímetros, 10 a 20 milímetros, eu vou mobilizar toda a resistência do fuste. Agora, se eu fizer o contrário, concreto à base, ou uma chapa, coloco um perfil de aço, de tal forma que não tem contato com o solo, sem atrito, no mesmo tubulão, e aplica a prova de carga, ela só vai romper aqui, olha, com um recalque que chega até 30% do diâmetro da base. Até aqui, entendeu? Então eu faço uma prova de carga. Separo o atrito da base. Põe isopor embaixo. Com 20, 10 milímetros, o fuste entra no chão, rompe. Vai rompendo o solo, entendeu? Agora a base, pelo efeito de chapa, ela só vai entrar em ruptura com 30 ou 10% do tamanho da base. Olha,
que esses 40 ou 50 mil tubulões que eu fiz, eu tenho mais de 5 mil com base do tamanho dessa sala. Base de 8 metros. Se para romper eu precisasse só de 10%, daria o que? 80 centímetros. O prédio já caiu? Puxa, muito tempo. Então, veja bem, eu estou somando banana com laranja. Não dá para misturar. Então, se eu somasse aqui, olha, 300 toneladas ou 200 toneladas de atrito lateral, mais 300 toneladas de ponta, dá 500. Eu preciso de 500. Está lembrado? Só que, se der uma zebra e der um recalque de 10 ou 20 milímetros, eu perco toda a contribuição, fica só na base. Por isso, então, é que a gente despreza, porque eu estou somando banana com laranja, e isso pode ser perigoso. Enquanto não chove, enquanto não colapsa, enquanto ninguém erra no cálculo de carga, constrói mais 2 andares, o fuste está lá bonitinho me ajudando. Quando fica ruim, quando eu precisaria da ajuda dele, ele, pulou fora. Entendeu? Essa é a principal razão. Porque as deformações que levam à ruptura são diferentes. O efeito de chapa aumenta muito a resistência. Eu já testei naquele prédio pendurado do Oscar Niemeyer, maravilhoso a PGR. Eu fiz um sistema, estava lá embaixo na prova de carga. Eu coloquei macaco hidráulico que veio romper o fuste e a base. Me lembra quando eu for falar na parte de provas de carga para falar naquele caso. E o terceiro fato é que se você escavar um tubulão, então, primeiro fato, esse. Segundo, se você escavar um tubulão e não concretar ele rápido, amolece o solo aqui do fuste. Se for uma argila mole, ele fica mole, perde o atrito lateral. Existe pesquisa, eu nunca fiz isso, que depois de 3 dias de aberto, você tem que jogar fora a contribuição do atrito. Também existe pesquisa, porque Stack Strauss, a gente vai ver, é um lamaçal danado, você joga muita água, ela destrói o solo. Mas tem argilas que tem um efeito chamado tixotrópico. Daqui 3 meses ele readquire a resistência. É como se fosse uma organização elétrica das partículas, entendeu? Mas isso é tese, motivo para até 10, 20 teses de doutorado. Muito bem, por isso então, agora a cobrança. Diego, por que que você me fez a pergunta e por que que a gente joga fora o atrito lateral nos tubulões? O diâmetro é grande, o atrito lateral é grande. Mas por que que no tubulão que tem base, a gente joga fora? O que, não pode somar, bom, boa resposta, não pode somar banana. O que que é banana e o que que é laranja? Banana é um negócio compridinho que tem casca e macaco adora. E a laranja é a base. Tá, muito bem. Por que que o fuste te abandona? Ele não é fiel? O fuste nunca é fiel. Mas por que mesmo que ele te abandona, tecnicamente? Ele rompe com recalque menor do que o fuste. E tem mais. Se eu tenho um tubulão com a profundidade, é porque o terreno bom está aqui. Aqui normalmente é um terreno mais ou menos. Terreno mais ou menos, se chove, amolece, etc. Sim. Muito bem, então, nós da fundações profundas nós temos estacas, tubulões, tem mais um grupo aqui, estacas injetadas, é outro grupo.
Então, nós temos as estacas, os tubulões. Depois eu vou definir que nós vamos ter capítulos inteiros, projeto e cálculo. São fundações mais parrudas, onde sempre está previsto a descida do homem. Se não descer ninguém, isso chama estaca. E se descer alguém, faça a base, mesmo que não precise. Descer alguém, limpa e faça a base. Você vai ganhar uma enorme resistência. E vai quebrar aquele atrito por sujeira. Ah, não precisa fazer. Só os 80 centímetros do fuste já serve de base. Não. R$10. O poceiro vai lá, abre uma basinha. Vamos supor um fuste de 60 centímetros. Qual é a área de um fuste de 60? Alguém calcula rapidinho? 0,6 vezes 0,6. 0,6 vezes 0,6 vezes 7,85, que é π sobre 4, dá 36, deve dar uns 0,26 metros quadrados. Então, está certo isso aí? Está próximo disso aí? 0,785 é π de 2 sobre 4. 0,785, decore isso. π sobre 4. 28. Poxa, eu estou ruim de cálculo. Muito bem. Se você alargar uma basezinha para 80, que não custa nada, 0,1 metro cúbico de concreto, 8 vezes 8, 64, vezes 0,785, deve dar meio metro quadrado, por aí. Quanto é que deu? Veja que por R$10, você dobrou a área. Força não é pressão vezes área? Se você tem uma pressão aqui, dobrou a área por R$10, você dobra a sua resistência. Então, desceu no tubulão, que é obrigatório, abre uma base e limpa. Entenderam? Existe tubulão que o engenheiro não desce e tal, mas isso é um perigo. A base pode não ficar bem feita. O bom é descer 2 vezes. Desce uma para liberar a base. Fala, agora você pode alargar que o terreno é bom. Porque a sondagem não tem tanta precisão. E uma depois para mandar concretar. Mede, vê se o rodapé está bom, se o diâmetro está bom. E se não amoleceu, se não tem cárie. Tá? Assim como tem estacas de 80 centímetros que alguém desce eventualmente para desencalhar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que é tubulão, isso é um acidente. Tá? Então, nas profundas nós temos estacas e tubulões. Até aqui alguma dúvida? O segundo tema dessa aula número 5 é injetadas. O que são estacas injetadas? São aquelas estacas de pequeno diâmetro de 15 a 41 centímetros. São chamadas de estacas raízes. Normalmente, estacas de pequeno diâmetro, perfurado por rotação. Uma máquina, parece máquina de furar, que é uma rotativa, fura. Toda encamisada com revestimentos de aço. Eu vou falar também a boa parte do curso sobre isso, né? Revestimento segmentado, vou mostrar o levado uma das nossas obras. Então, vai emendando e vai furando até o terreno firme. Então, estaca de pequeno diâmetro, alta capacidade de carga, ela boa resistência, perfurada por rotação, toda armada,
tem que ser toda armada. Tubulão não precisa ser todo armado, só se tiver esforço horizontal e momento. Normalmente é só a ferragem de arranque, que deve ter de 2 a 4 metros. Estacas, se não for pré-moldada, não precisa ser armada. Se for estaca escavada, né? Tem vários tipos. Mas essa, por ser de pequeno diâmetro, ela é bem armada, para evitar flambagem. Outra característica... Quando não tem esforço horizontal e nem momento, que é só compressão. Raiz nunca, raiz toda armada. Pré-moldada toda armada. Preciso desse ferro? Não, é só para transportar. Ela vem na horizontal, senão ela quebra. Depois que põe em pé e crava, ferragem é bom, mas desnecessária. Por isso ele é um pouco mais caro, porque tem ferro de sobra. O que é bom? Então, pequeno diâmetro, alta capacidade de carga, perfurado com uma rotativa, armada e concretada por pasta de cimento. Eu não me lembro mais, mas acho que são 80 litros por saco de cimento, areia. No capítulo 10 do livro é só sobre estaca raiz. Areia e 82 litros de areia, se não me engano, e água. Vai lá que você tem o traço certinho para 20 MPa. Injetada, essa pasta de cimento é injetada. Pode ser até com ar comprimido. Não se iluda, não. Estaca raiz, muita gente, até engenheiro de fundação, acha que ela aumenta o furo. Por causa dessa pressão. A pressão é baixa pressão, de 2 a 4 quilos. Então, concretada por injeção de pasta de baixa pressão, 2 a 4 quilos. Qual é o seu nome de novo? Matheus. Matheus. Qual é a pressão? Você tem uma ideia do que é 4 quilos por centímetro quadrado? Qual é? Eu trabalho com bombeiro, mangueira de bombeiro, salta 8 quilos por centímetro quadrado. Você já sentiu lá na mangueira a pressão? É bom para você poder afinar. O pneu do seu carro, que são 30 libras, aplica 1,5 kg. 4 quilos, né? Não é tão leve, mas não é pesado. Entendeu? Então, não se iluda. Muita gente se engana. Ela não aumenta de volume. Isso é só para ter uma boa concretagem, o só e essa pasta entrar no solo. Porque vai tirando o revestimento e vai dando pressão. Famosa estaca raiz. Quando eu tenho que furar rocha branda, eu uso o último tubo. Eu vou mostrar slides e tal. Ele é todo denteado com bits de vidia. Uma moça, os homens eu sei que sabem o que é. Fernanda. Fernanda, seu nome, diz aí para o pessoal. Fernanda. O que é vidia, Fernanda? Nem ideia. Você está fazendo que ano de engenharia? Não, eu tô... Os rapazes eu sei que sabem. O que é vidia? Nossa. Alguém? O que é vidia? Oi? É um aço de alta resistência, tungstênio de carbureto, uma coisa assim, que corta o próprio aço. Quando a rocha é branda, tipo calcário, etc., a gente solda pastilhas de vidia no dente para ela, porque senão fica cega. Ela não corta a rocha. E ela tem outra vantagem. Eu esqueci de trazer para vocês. Quando você quer entrar na rocha sã, duríssima, existe um martelo
a ar comprimido ou hidráulico, que com vidia também na ponta, que vai triturando a rocha, você consegue entrar uns 5, 6 metros em rocha, é muito trabalhoso e caro. Então você usa um martelo de fundo que te permite garantir. Prédios que às vezes dão problema, porque está na alternância de rocha, é um problemão. Às vezes é um bloco de rocha, é um matacão. Né? O solo começa assim, fininho, fininho, argila. Depois o silt, isso que está aqui, olha. Né? O silt está pregado aqui por atração lei de Kepler, né? Olha aqui. Soprei aqui, deu um pozinho, um bocado foi atraído pelo chão, lei de Kepler, diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado de distância. Mas esse preferiu fazer isso, olha. Daí poeira, argila ou silt, porque o peso é tão pequeno em relação à força de atração, que a força de atração é maior do que o próprio peso. Areia e cascalho, que tem uma estrutura chamada gravitacional, olha, eu jogo para cima, elas se aproximaram, mas elas foram para o chão. Elas não saiu pregando em parede nem nada, porque o peso é milhões de vezes maior do que a força de atração. Não sei por que eu estava aqui, mas tudo bem. Então eu uso o martelo. O solo começa fininho, que é argila, um pouco mais grosso o silt, daí areia fina, média, grossa, pedregulho fino ou cascalho fino, médio e grosso, depois pedra de mão, matacão e bloco de rocha. Então, às vezes, se dá muito problema, eu estou olhando agora um prédio lá em Blumenau. Estaca raiz, parece que uma rocha, que é o grande problema da estrutura ou do recalque, é um terreno perigoso, ruim, de repente, ótimo. Para isso existe sondagem rotativa, que a gente fura a rocha, com vidia ou diamante. Me lembra que no curso de sondagem eu vou trazer isso tudo para vocês verem. Mas às vezes pode ser um bloco de rocha. De novo, em cima de uma matriz de solo mole. Aí, a raiz quebra isso com martelo de fundo. Vai lá na rocha sã, sem fratura. Tá bom? Então, a raiz tem essas propriedades, que é do grupo de estacas injetadas. Tem uma outra, melhor ainda, um pouco mais cara, mas a gente só usa mesmo para reforço de fundações. Essa é ótima para reforço. Por quê? A máquina é baixinha, nessa altura. Então, você pode entrar no subsolo e fazer novas fundações com a máquina desse tamanho e vai a 50 metros de profundidade e corta a rocha. Existe outra dessa família de estacas injetadas, que é a microestaca. Características. Primeira característica, muito esbelta, 10 a 15 centímetros. Na estaca raiz, a armação é igual a um pilar, é um cartucho. A gente até enrola o ferrinho num sarilho, faz aquela molinha, faz o estribo helicoidal, é mais eficiente do que o emendado e muito mais barato. Então, é um cartucho de armação que desce aqui, até o fim. A microestaca, ela tem de 10 a 15 centímetros e é perfurada com o próprio tubo que vai ser a armação dela. Ela é dotada de um tubo chamado tubo-alma. Tubo tipo Mannesmann, de parede grossa. Um tubo preto sem costura, normalmente do grupo Mannesmann Schedule 80 ou 40. É um tubo bom. Então,
a sonda rotativa, que é uma máquina menor ainda do que aquela, pequenininha, 10 a 15 centímetros. Com coroas de diamante ou de vídia, perfura e deixa o tubo que vai servir de armação. Muito bem, não sei se já viram um tirante, parece demais com um tirante. A cada meio metro, ou a cada 1 metro, depende do projeto, tem um furinho. Normalmente um furinho de 3/8. Esse furinho de 3/8 é protegido por uma borrachinha. Eu vou, na época, ou no curso certo, eu vou trazer slides. E se eu estiver ainda fazendo microestacas aqui, eu levo vocês para ver. Ela tem uma borrachinha assim, uma manguinha de borracha. É como se fosse uma câmara de ar de motocicleta cortada para proteger esse furo. Depois que eu furei, eu injeto um catéter, que é um tubinho de meia polegada, e como se fosse lá no coração. Eu injeto esse catéter, é um tubinho que tem uma borrachinha na ponta. Podia trazer, isso é fácil, cabe aqui bem na minha pasta. É um tubo fino assim, que tem uma borracha na ponta. Essa borracha é até inflável, ela aumenta de volume o torso, tem uma série de técnicas e é muito simples. Então eu introduzo o catéter aqui, vou lá na primeira manchete. Isso chama-se manchete do francês. Então, segunda característica. Terceira, pequeno diâmetro. Segunda, a armação é o tubo-alma resistente. Terceira, injetada sobre alta pressão, pasta de cimento. Areia não. Estraga muito as bombas, porque é alta pressão. Cimento mais água. Normalmente, 1 por 1. 1 de cimento, 1 de água. Bombas injetoras de pistão injeta sob alta pressão. Pressão média de injeção, 20 quilos por centímetro quadrado. Pode chegar até 60 quilos por centímetro quadrado. Então eu coloco o catéter aqui. Lembra que o furo fica um pouco maior. Então se tem 10 centímetros, o furo mesmo, eu uso até um alargador proposital. O furo fica com uns 15. Eu encho de pasta de cimento isso aqui. Fica cheio de pasta de cimento, lavo o tubo por dentro. Quando ela está um pouquinho endurecida, ou seja, um dia não muito depois, aí eu introduzo o catéter 1 ou 2 dias depois, vou lá na primeira que ela tem uma borrachinha, só injeto aqui. Eu injeto aqui, a pasta de cimento levanta a borracha, quebra essa bainha de concreto e joga aqui, em geral, de 1 a 3 sacos de cimento no traço, 1 por 1. Esse sim, destrói o solo. 40 quilos desmonta qualquer solo. O solo com 3, 4 já quebra. Destorroa todo, tira toda a estrutura. 40 quilos ou 20, no começo até a pressão é alta, porque eu tenho que quebrar o concreto que está ali. Vou fazer um desenho maior aqui. Furei, coloquei o tubo alma, que é um tubo Mannesmann, um Schedel 80 ou 40, o ideal que fosse 80, que é mais duro. Esse tubo tem 4 furinhos, protegido por uma borracha, para não deixar sujar dentro do tubo. Então, aqui tem uma manguinha de borracha a cada metro, a cada meio metro. Quando essa pasta de cimento está já um pouquinho dura, não muito, porque senão eu não consigo quebrar ela, eu entro com um catéter, que é um tubinho de meia polegada e uma borracha aqui.
ele injeta cimento sob pressão, ele pega essa manguinha e levanta ela, trinca essa pasta e faz uma pelota aqui, ó. Tem uma série de nuances, mas tecnicamente é isso. Injetei a última, eu puxo um pouquinho, injeta a outra, puxo, injeta, injeta. Tem uma alta resistência. Essa sim, é de alta resistência. Então eu vou criar uma estaca assim, olha. Maravilhoso, muito atrito lateral. Um puxo passivo violento. É cara, mas no caso de UTI, que é reforço, não tem jeito, tem que ser essa estaca. 50 metros se precisar, 50 metros são 15 andares para baixo. Ela não tem, praticamente não tem limite, porque se chegar numa rocha sã, eu uso coroa de diamante, como eu vou trazer aqui nas aulas, corta qualquer coisa. 50 metros, se o SPT para cima é bem ruim, ou não necessariamente. Quando... Isso é um exagero, por exemplo, eu acho que a mais profunda que eu fiz foi 30 metros, que tem terreno ruim em cima, entendeu? Se o terreno fosse bom, não recalcava, a obra não dava problema. E ela é pequenininha, tem uma vantagem, você fura o bloco, não precisa fazer um blocão, você fura o próprio bloco da estaca. Ela fura aço e tal, a hora que você vê a coroa divide, a hora que você tira o testemunho tem barra de aço no meio, ela fura qualquer coisa. Se resistir, põe coroa de diamante. Só que a coroa de diamante custa R$800 cada uma. Se você furar menos de 3 metros, dá um prejuízo, e às vezes, por uma barba... E aí o livro de sondagem tem tudo, como comprar o diamante, que tamanho, quantas pedras, quantos quilates, matriz de aço. Porque senão, se você barbear, você quebra a empresa, porque ela fura meio metro e fica cega. R$800, meio metro. Você vai fazer 50 furos, 10 metros, 500 metros, né, R$1.000 o metro, quebra a empresa. Então, aí sim, se for fazer rotativo, o capítulo 6 do livro de sondagem é vital. Tem passo a passo, como projetar e comprar. Muito bem, assim nós construímos a microestaca, que é muito boa. Não faz parte do curso de fundações, mas quando o solo é muito ruim, quando o paciente está todo infeccionado, eu não ponho tubo de aço, eu faço um tubinho de PVC de 1 polegada, enfio no paciente, injeto pasta de cimento sobre alta pressão. É um antibiótico violento. Depois eu tiro o câncer. Para não morrer, eu trato o paciente antes. Entendeu? Faço uma injeção, consolida tudo. Muito bem, até aqui. Alguma dúvida sobre microestacas? Alguma dúvida sobre estacas raiz? Pequena, 10 centímetros, 15, no máximo. Mas nesse caso aí, chega a quanto? Aqui em Brasília e lá em Florianópolis, onde eu arranquei, porque eu quero criar um bulbo, eu preciso de atrito lateral. Se eu pegar uma rocha fraturada, como é a barragem do Rio Descoberta, na nossa região de Brasília houve há 700 milhões atrás um empurrão, um movimento tectônico violento. Empurrou toda essa massa de quartzo, que é duríssima para a Asa Norte. A Asa Norte, se furar 10 metros, pega cristal de quartzo, bloco. A W3 antigamente era cheia de bloco de rocha, que foi lançado por essa erupção vulcânica. A barragem do Rio Descoberto está em cima de uma fratura enorme. Tanto é que ela já foi reinjetada várias vezes para ver se enchia, porque a água passava pela fratura. Então, você é obrigado a desenterrar uma para ver se não virou um disco de cimento. Às vezes está injetando aqui, sai lá no vizinho. Você não tem o menor interesse, você quer fazer a pelota. Aí você tira e mostra para o fiscal, olha, diâmetro médio 30 centímetros, para calcular o atrito lateral. Entendeu? Muito bem, você entendeu mais ou menos isso? Qual é seu nome?
Josenito. 3 diferenças entre microestaca e estacas raiz. Menor diâmetro. Menor diâmetro. É, Ele sabe ler, já é uma vantagem. menor diâmetro, profundidade, Não, ambas não tem limite. resistência do solo. Mas Não tem limite. Todas as duas fura rocha ou fura turfa, que é... Como é que uma é injetada? Alta ou baixa pressão? baixa pressão, Quem é baixa pressão? microestaca. Opa, A raiz. raiz. A O que você chama baixa pressão? 50 kg por centímetro quadrado? 4. 4, até 4. E alta pressão, puxa, é muito perigoso. 60 quilos é muito perigoso. Só para você ter uma ideia. Tem uma barragem de concreto. Ela tem, vamos supor, uma barragem pequena, 8 metros de base no chão, na rocha. A rocha é fraturada, eu injeto para tirar a fratura da rocha entre o concreto da barragem e a fundação. Entendeu não, né? Então o concreto eu limpo a rocha, mas só a rocha está fraturada, a água pode passar por baixo. A barragem, o peso dela dividido pela área dá 1 kg por centímetro quadrado de pressão. Se eu estiver injetando lá 20 e essa passamento entrar debaixo da barragem, entre a barragem e a fundação, o que acontece com a barragem? Sobe, levanta. Estou com 1 kg de pressão. Você está... Então, é no de cá, desculpa. Entendeu? Então, 20 quilos é muito alta a pressão. Tá bom? Como o nosso voluntário tem aula agora, nós vamos parar a filmagem aqui agora. Você tem mais... Não dá tempo de segurar você. De qualquer forma, muito obrigado pelo apoio do Itamar. E nós vamos continuar a aula agora. Vamos fazer um break, só que tem outras aulas feitas no ano passado que tem essa matéria. Então, na sequência, vocês podem olhar, para quem não anotou, as aulas do ano passado e retrasado feito no UNB. Não estão tão caprichadas igual do Itamar, mas dá para ver bem. Tá bom? Muito obrigado. Vamos ao intervalo.